Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quarta-feira, o nosso pequeno estudo, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quarta-feira. Hoje nós vamos começar o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos falar aqui sobre ressurreição e reencarnação, né? Então vamos fazer um iniciozinho, falar um pouquinho desse início e depois a gente vai continuar, porque o capítulo é grande, as leituras são grandes, né? Para a gente não fazer muita confusão, que é muito confuso, viu, gente? As leituras de antigamente, principalmente da época de Cristo, né? Como Cristo falava aos seus apóstolos, seus discípulos, era muito confuso. Então a gente tem que entender um pouquinho aqui, procurar ler um pouquinho aqui e tentar entender, né, para explicar para vocês, explicar para nós, né, porque eu também estou aprendendo, o que o Cristo queria falar com isso, né? Então vamos lá. Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: E vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Isso foi São Mateus, São Marcos que disseram. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. São Marcos e São Lucas. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. E é assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. São Mateus, São Marcos, né? Então, aqui tem algumas passagens, né? Falando sobre Elias, sobre Jesus, sobre Elias, sobre João Batista. Jesus, ele não é reencarnação de nenhum dos profetas, de nenhum ser que já viveu na Terra. Jesus encarnou na Terra, ele não reencarnou, né? Então, ele não como eu digo para vocês, ele não é um ser que já viveu aqui. E como que o pessoal de antigamente ficava pensando, mas como, né, que ressuscitou? Como que ressuscitou? Né? E Elias ressuscitou, João Batista ressuscitou. Eles confundiam as palavras, não é que confundiam, as palavras reencarnação e ressuscitamento, né? Elas são diferentes, né? Reencarnar é um espírito encarnar novamente, né, num corpo preparado para ele. O ressuscitar seria o corpo que estava ali vivo, né, voltar à vida. Voltar à vida. E eles achavam que, por exemplo, Elias, o profeta, voltou à vida, mas como João Batista, ou como Jesus. Eles faziam essa ligação entre um espírito de um profeta com um novo profeta que estava aqui, né? Que eles estavam considerando Jesus como um novo profeta. E que Elias seria reencarnado Jesus. E a gente sabe que isso não é verdade, não é? Porque
nenhum corpo que já morreu há muito tempo, que já se decompôs, ele tem condições de renascer, né? Isso é impossível. É impossível para a ciência mesmo, prova isso para a gente, né? Então, a reencarnação veio para mostrar ao povo, que são vidas diferentes, é o mesmo espírito reencarnando em vidas, em pessoas diferentes, né? É um corpo que foi preparado para aquele espírito que vai reencarnar, e não um corpo que já está decomposto, né? Ser formado novamente para aquele espírito reencarnar. Não há condições. Como que João Batista poderia ressuscitar se ele estava com o pescoço cortado? Cortaram a cabeça de João. Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista. Não tem explicação, mas o povo era muito ignorante naquela época, né? Então, eles ligavam, né, a pessoa que está aqui realizando milagres a um profeta que já fez isso lá atrás e que foi morto por causa disso e que voltou agora ou para se vingar ou para continuar o seu trabalho, né? Eles não aceitavam isso. E a reencarnação veio para mostrar que são pessoas diferentes. Pode ser o mesmo espírito, mas reencarnando, né, em um corpo físico diferente. E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre a ressurreição e reencarnação também, mais um pouco, né? E porque é uma questão assim é uma questão muito atual também, né? Muito atual, porque hoje várias religiões não aceitam a reencarnação, né? Já aceitaram, mas foi riscado, né, do seu livro a palavra reencarnação. Então, nós vamos conversar um pouquinho amanhã sobre isso também, tá bom? Eu me confundo muito na hora de explicar sobre isso, né? Porque eu também estou aprendendo com vocês, estou aprendendo igual vocês aqui. Então, vamos lá, vamos comentar, né? Vamos ajudar a gente mesmo também a aprender um pouquinho mais, tá? Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, nós estamos falando aí do capítulo 12, Perfeição Moral, falando sobre o egoísmo, questão 916 hoje. O egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como a causa poderia destruir o efeito? Quanto maior o mal, mais ele se torna hediondo. Era preciso que o egoísmo fizesse muito mal para fazer compreender a necessidade de extirpá-lo. Quando os homens tiverem se despojado do egoísmo que os domina, eles viverão como irmãos, não se fazendo mal, entreajudando-se reciprocamente, pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não se verá mais homens a quem falta o necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. É o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Gente, o egoísmo, quanto mais a humanidade evolui, né, em progresso material, o egoísmo ele pode evoluir sim, né? Porque aí o homem tendo mais coisas, tendo coisas mais caras a si, que eu falo caras no sentido de o homem achar que tudo pode ser propriedade dele, o egoísmo cresce junto com essa sociedade e aumenta, e aumenta. Mas vai chegar um dia em que o homem não vai dar mais valor a isso, né? Vai chegar um dia que o homem vai dar valor às qualidades morais, né? Às coisas do espírito. E nesse dia a humanidade vai se entreajudar, né? Vai ser mais solidária uns com os outros, né? E nesse dia essa mudança será muito importante na vida de cada pessoa, porque a gente vai ter pessoas, hoje a gente tem pessoas que têm necessidade de tudo, mas quando o egoísmo não dominar mais, ninguém vai passar essas necessidades, porque todos vão se ajudar mutuamente e vai quebrar esse ciclo que o egoísmo causa, né? Quando as pessoas se amarem verdadeiramente,
não haverá mais o egoísmo sobre a terra. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos dê uma ótima quarta-feira, com muita paz, muita luz, muita sabedoria, muito amor no coração e muita saúde, para que a gente possa enfrentar as lutas da vida, né? Sempre de cabeça erguida, acreditando no Pai. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Ele quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.